Meus pais disseram que só poderiam ter uma filha, e eles falavam sério. Meus pais me fizeram trocar de identidade com minha irmã todo mês porque disseram que apenas uma filha merecia existir por vez. E tínhamos que nos revezar sendo a filha real enquanto a outra se tornava invisível. Meus pais sempre disseram que só queriam uma filha. Quando minha irmã Isela nasceu 11 meses depois de mim, eles trataram como um erro cósmico que precisava ser corrigido. Eles não podiam se dar ao luxo de criar duas crianças, disseram, mas mais importante, eles não tinham amor suficiente para duas filhas. Por sorte, parecíamos quase idênticas, mesmo cabelo escuro, mesmos olhos verdes, mesmo porte pequeno. Então, criaram um sistema. Um mês, eu era a filha deles, Sophie. O mês seguinte, eu tinha que fingir que não existia enquanto Stella se tornava Sophie. O mundo exterior nunca soube que éramos duas. A cerimônia de troca acontecia à meia-noite no primeiro dia de cada mês. Stella e eu ficávamos na sala. Enquanto nossos pais formalmente transferiam seu reconhecimento de uma filha para outra, a menina cujo turno estava acabando tinha que entregar tudo: seu quarto, suas roupas, seu nome, até suas tarefas escolares. Mamãe beijava a filha que saía na testa e dizia: "Te vejo mês que vem", estranha. Enquanto o pai a removia completamente da existência, a filha não existente se mudava para o porão com um saco de dormir e era proibida de aparecer em qualquer lugar. Durante os meses da Estela, eu tinha que orientá-la através de ligações sobre como ser eu, nomes dos meus professores, aniversários dos meus amigos, minha grade horária. Durante meus meses, ela fazia o mesmo. Compartilhávamos um registro escolar, um arquivo médico, uma vida dividida entre duas meninas. Todo mundo achava que Sofia era apenas temperamental, nunca percebendo que ela era, na verdade, duas pessoas diferentes. Viver como meia pessoa uniu Stella e eu da maneira mais distorcida. Durante meus meses de folga no porão, ela desci escondida depois que nossos pais dormiam e sussurrávamos na escuridão. Ela me contava o que aconteceu na escola como Sophie. Quais amigos perguntaram por mim? Que lição de casa eu precisaria recuperar? Eu a orientava através dos meus relacionamentos, dizendo exatamente o que falar para manter minhas amizades. Levávamos para aquela de nós que estava no porão lanches e livros contrabandeados para ler durante o dia. Qualquer coisa para tornar aquelas horas trancadas lá embaixo sozinhas mais suportáveis. Durante o meu mês, quando tive minha primeira menstruação, tive que ensinar Stella como usar absorventes internos através da porta do porão para quando fosse a menstruação dela no próximo mês. Quando ela quebrou nosso braço durante o mês dela caindo da bicicleta, eu tive que usar o gesso durante o meu e fingir que me lembrava do acidente. Mantínhamos diários meticulosos documentando cada interação, cada promessa feita, cada mentira contada. Quando tínhamos 14 e 15 anos, havíamos criado uma pessoa totalmente fictícia chamada Sophie, que era, na verdade, duas meninas quebradas tentando desesperadamente existir. Ficávamos deitadas no porão juntas durante as trocas de mãos dadas, prometendo que um dia seríamos ambas reais ao mesmo tempo. Mas quando eu tinha 15 anos, desenvolvi dor severa no estômago durante um mês de folga que me deixou me contorcendo no chão do porão. Stella implorou aos nossos pais para me levarem ao médico, mas eles se recusaram. Sophie pode ir quando for a vez de Sophie, mamãe disse friamente. Quando meu mês chegou, eu mal conseguia ficar de pé. Mas no consultório médico, todos os exames deram normais. A dor havia misteriosamente sumido no momento em que me tornei real novamente, 2 semanas depois. Durante o mês da Estela, a agonia voltou. Eu estava no porão vomitando sangue enquanto ela estava na escola, saudável e aterrorizada. Percebemos que meu corpo só se deixava ficar doente quando eu não existia, no segundo em que me tornava Sophie novamente. Ele suprimia tudo para sobreviver ao meu mês de visibilidade. Naquela noite, Stella e eu tomamos uma decisão. Subimos juntas para o quarto dos nossos pais. "Isso está me matando", disse a eles, mostrando minhas roupas ensanguentadas. "Precisamos parar com as trocas, por favor." Pela primeira vez em anos, eles realmente pareceram ouvir. O rosto da mamãe amoleceu. Papai pôs seu livro de lado. Eles se olharam por um longo momento. "Você está certa", mamãe finalmente disse. "Isso já durou tempo demais. Precisamos tomar uma decisão permanente." Alívio me inundou até eu ver a expressão do papai. Ele não estava concordando em nos deixar existir. Ele estava resolvendo um problema completamente diferente. "Vamos ficar com uma filha", disse calmamente. "A outra?" Bem, acidentes acontecem, especialmente com garotas adolescentes doentes que tecnicamente não existem. Mamãe assentiu, tocando meu rosto quase eternamente. "Temos uma semana para decidir qual Sophie queremos manter. Vocês duas podem facilitar dizendo quem merece viver." Cambaleei para trás, mas mamãe continuou com a mesma voz gentil. "Stella é mais nova, mais adaptável, mas Sophie tem senioridade, notas melhores, mas ela é mais fraca. Queremos lidar com uma vida inteira desses problemas de estômago." Ela puxou um frasco de pílulas da mesa de cabeceira. "Estas são indolores. Quem quer que não escolhamos simplesmente vai dormir." Papai sorriu diante do nosso horror. "Vocês queriam uma solução permanente. Isso é permanente. Uma filha como sempre planejamos. A outra nunca existiu." Ele olhou entre nós como se estivesse escolhendo produtos no mercado. "Então nos ajudem a decidir. Quem é a Sophie real? Quem consegue viver
Estela agarrou minha mão e senti ela tremendo. Depois de 15 anos compartilhando uma vida, tínhamos 7 dias para convencer nossos pais de que ambas merecemos existir, ou uma de nós desapareceria para sempre. Desta vez não para o porão, para o chão naquela noite. Nenhuma de nós dormiu. Sentamos na minha cama, nossas mãos apertadas tão forte que nossos nós dos dedos ficaram brancos. O frasco de pílulas que mamãe nos havia mostrado parecia pairar no ar entre nós invisível, mas sufocante. 7 dias. Tínhamos 7 dias para convencer duas pessoas que haviam passado 15 anos negando que uma de nós existia, que ambas merecemos viver. A manhã seguinte chegou rápido demais. Assisti Stella se vestir com minhas roupas, se preparando para mais um dia fingindo ser eu na escola. Suas mãos tremiam enquanto abotoava minha camisa azul favorita. Havíamos feito essa rotina centenas de vezes, mas nunca com a morte pairando sobre nossas cabeças. Mamãe fez café da manhã como se nada tivesse mudado. Ela cantarolava enquanto mexia os ovos, colocando um prato na mesa, apenas um. Como sempre, Stella se sentou enquanto eu ficava no canto invisível como exigido durante o mês dela. Papai lia seu jornal, ocasionalmente olhando entre nós com aquele olhar calculista que eu havia visto no mercado quando ele comparava preços. Depois que Stella saiu para a escola, me retirei para o porão. As paredes de concreto pareciam mais frias que o usual. Puxei nosso diário compartilhado e comecei a escrever freneticamente, cada memória da Stella sendo forte, sendo inteligente, sendo necessária cada vez que ela me salvou durante seus meses, cada razão pela qual não podiam tirá-la de mim. Horas depois, houve passos na escada, não o passo leve da Stella, mas a descida deliberada da mamãe. Ela raramente vinha ao porão durante os meses de folga. Meu estômago se contraiu, a dor familiar inflamando. Ela se sentou no último degrau me estudando na luz fraca, seus dedos tamborilavam contra o joelho enquanto examinava minha postura curvada, a maneira como pressionei minha mão contra o estômago, fazendo cálculos, pesando opções. Dela saiu sem dizer uma palavra. Quando Stella chegou em casa, me encontrou encolhida no chão do porão, suor molhando minha testa. A dor havia se intensificado após a visita da mamãe. Como se meu corpo soubesse que estava sendo avaliado, Stella me ajudou a sentar, limpando meu rosto com a manga. Naquela noite, ouvimos nossos pais conversando na cozinha, suas vozes carregadas através das tábuas do chão. Mamãe descreveu minha condição em detalhes clínicos. Papai respondeu com perguntas sobre o desempenho acadêmico da Stella. Eles nos discutiam como itens numa planilha, comparando ativos e passivos. Stella desceu escondida depois que foram dormir. Trouxe sopa que havia escondido no quarto, me alimentando com pequenas colheradas. Não falamos sobre o que havíamos ouvido. Em vez disso, planejamos. No dia seguinte, Stella cometeu erros na escola, deliberados. Ela falhou num teste surpresa que poderia ter passado. Esqueceu o aniversário da minha melhor amiga. Tropeçou numa apresentação que eu havia preparado semanas atrás. Quando professores perguntaram se estava tudo bem, ela apenas deu de ombros. Deixe-os pensar que Sophie estava desmoronando. Passei o dia praticando parecer saudável. Me forcei a ficar ereta apesar da dor. Fiz polichinelos até desmaiar. Depois os fiz novamente. Se mamãe descesse, queria que ela visse força, não fraqueza. Ela não desceu. Stella relatou sua sabotagem. Nossos pais já haviam recebido 2 e-mails preocupados de professores. Papai havia franzido a testa no jantar, perguntando por que as notas da Sophie estavam caindo. Mamãe havia notado que Sophie parecia distraída, diferente. Estávamos ambas quebrando a filha perfeita que haviam criado. Talvez se nenhuma de nós se encaixasse no ideal deles, teriam que ficar conosco duas, ou talvez estivéssemos apenas dando mais razões para começar do zero. No terceiro dia, ouvi os passos do papai na escada do porão. Ele se movia diferente da mamãe, mais proposital, menos observador. Carregava uma prancheta e caneta. Me fez perguntas, não sobre minha saúde ou felicidade, mas sobre coisas práticas. Quão bem eu conhecia as rotinas da Stella? Conseguia replicar sua caligrafia? Conhecia os nomes dos professores dela de quando frequentou a escola primária num distrito diferente antes de nos mudarmos? Menti, disse que mal sabia qualquer coisa sobre a vida dela fora da nossa identidade Sophie compartilhada. Me fiz parecer incapaz de assumir a existência dela se escolhessem mantê-la. Sua caneta riscou contra o papel a cada resposta. Quando saiu, vomitei sangue no balde que mantinha escondido atrás do aquecedor. O estresse estava acelerando minha condição. Meu corpo estava me traindo no pior momento possível. Stella me encontrou naquela noite mal consciente. Ela me limpou, me segurou enquanto eu tremia. Revisamos nosso plano. Ela começaria a mostrar sinais da mesma doença, fazê-los pensar que era contagioso, que manter qualquer uma de nós significava lidar com uma criança doente. Na quarta manhã, Stella agarrou seu estômago no café da manhã. Os olhos da mamãe se aguçaram, observando enquanto ela empurrava seus ovos para longe. Quando Stella correu para o banheiro, ouvi sons de vômito, real ou falso. Não conseguia dizer. Mamãe a seguiu através das tábuas do chão. Ouvi murmúrios preocupados. Stella exagerando os sintomas. Mamãe fazendo perguntas pontuais. A porta do banheiro fechando com finalidade. Passei aquele dia escrevendo cartas, uma para cada amigo que havia feito, cada professor que havia mostrado bondade. Se eu desaparecesse, queria algum registro de que havia existido, que haviam 2 de nós escondidas no tijolo solto que descobri anos atrás. Stella desceu naquela noite parecendo pálida. Havia se feito ficar doente de verdade, se forçando a vomitar até sua garganta ficar rouca.
Mamãe havia tomado sua temperatura, examinado de perto, a performance havia sido convincente, convincente demais. Ouvimos nossos pais discutindo naquela noite e mamãe queria tomar a decisão imediatamente. Por que esperar se ambas as filhas eram defeituosas? Papai insistiu na semana completa, tinha planilhas para completar, variáveis para considerar. No quinto dia, algo mudou. Nossos pais pararam de nos discutir quando pensavam que não podíamos ouvir. A casa caiu em silêncio, exceto por comunicação necessária. Estela foi para a escola, fiquei no porão, nenhum dos pais me visitou. O silêncio era pior que seus debates. Naquela noite, Estela não desceu imediatamente depois que nossos pais foram dormir. Esperei, pressionando meu ouvido contra a porta. Finalmente, ouvi seus passos, mas pararam no topo da escada. Ela sussurrou através da porta que mamãe havia instalado uma tranca, um cadeado do lado de fora, me mantendo dentro ou ela fora. Pressionamos nossas palmas contra lados opostos da porta, sussurrando planos através da fresta embaixo. Tínhamos 2 dias restantes. Na sexta manhã, acordei para encontrar uma bandeja de comida no pé da escada. Comida real, não os restos usuais, frutas frescas, pão quente, até suco, uma última refeição. Percebi que haviam tomado sua decisão. Não comi nada. Estela deve ter notado a tranca porque a ouvi discutindo com nossos pais naquela noite. Sua voz subiu mais alto do que eu jamais havia ouvido. As respostas da mamãe permaneceram assombrosamente calmas. O silêncio do papai falava volumes. Passei aquele dia me preparando, não para a morte, mas para o que Estela e eu havíamos sussurrado através da porta, nosso último plano desesperado. Tudo dependia de amanhã à noite. O sétimo dia amanheceu cinzento e frio. Sentindo os ossos, mesmo no porão sem janelas. Hoje, nossos pais anunciariam sua decisão. Hoje, uma de nós deveria morrer. Ouvi Estela sair para a escola como usual. Nossos pais se moviam lá em cima, seus passos criando um ritmo que havia memorizado ao longo de 15 anos. Mamãe na cozinha, papai no escritório, os sons ordinários de uma família que nunca havia sido ordinária. Ao meio-dia, ouvi portas de carro batendo, ambos saindo juntos, incomum para um dia de semana. Estavam fazendo preparações finais, comprando suprimentos para o que viesse a seguir. Testei a porta do porão, ainda trancada, mas Estela e eu havíamos nos preparado para isso. Alcancei sob o aquecedor velho, onde havia escondido a chave de fenda que Estela havia contrabandeado meses atrás. Minhas mãos tremiam enquanto trabalhava nas dobradiças da porta de dentro. Cada parafuso demorava uma eternidade para remover. Meus dedos enfraquecidos lutavam com a ferrugem. O metal raspou e protestou, mas finalmente, o último parafuso saiu e empurrei a porta cuidadosamente, as dobradiças gemendo. O corredor se estendia diante de mim, território proibido durante o mês da Estela. Minhas pernas tremeram enquanto subia a escada. Cada passo era um ato de rebelião contra 15 anos de regras. A casa parecia diferente à luz do dia. Só a havia visto à noite durante os meses de folga, me esgueirando para o banheiro quando desesperada. Agora a luz do sol fluía através das janelas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Tudo parecia mais nítido, mais real. Encontrei o que precisava no escritório do papai. Seu laptop estava aberto na mesa, ainda alugado. Meus dedos voaram pelo teclado, acessando seus arquivos. Planilhas encheram a tela, não apenas sobre nós, mas sobre tudo. Finanças, apólices de seguro. Um arquivo fez meu sangue gelar. Seguro de vida. 2 apólices, ambas em nome de Sofia. Uma comprada há 15 anos, uma comprada na semana passada. Os beneficiários eram nossos pais. O pagamento era substancial. Fotografei tudo com a câmera digital velha que Estela havia escondido nos ladrilhos do teto do porão. Então busquei mais fundo. Registros médicos, documentos escolares, tudo que provava que 2 filhas existiam, não uma. O carro da mamãe entrou na garagem. Corri, meus pés descalços, batendo contra o piso. Consegui chegar ao porão quando a porta da frente se abriu. Puxei a porta fechada, segurando-a no lugar, já que as dobradiças haviam sumido. Meu coração martelava enquanto ouvi os saltos da mamãe clicarem pelo chão lá em cima. Ela veio direto ao porão. A maçaneta girou. Segurei a respiração, pressionando meu peso contra a porta. Ela empurrou mais forte. A porta se moveu ligeiramente. Então seu telefone tocou. Ela atendeu, sua voz abafada através da porta. Depois de um momento, seus passos se afastaram. Ouvi seu carro ligar e partir. Passei o resto da tarde me preparando. Escrevi tudo. Fiz cópias das fotos. Escondi evidências em múltiplos lugares pelo porão. Se algo me acontecesse, Estela as encontraria. Quando Estela chegou da escola em casa, foi direto para o quarto como instruído. A ouvi se movendo, seguindo nosso plano. Estava fazendo malas, mas fazendo parecer que não estava, pegando coisas que não seriam perdidas, se preparando para o que viria a seguir. Nossos pais voltaram juntos naquela noite. Chamaram Estela para a sala. Pressionei meu ouvido contra a porta do porão, me esforçando para ouvir. A voz da mamãe ecoou, explicando que haviam tomado sua decisão. Anunciariam amanhã no 7º dia. Real. Esta noite era para preparações finais. Ouvi Estela voltar para cima. Então passos se aproximaram da porta do porão. O andar pesador do papai. Estou à tranca, achacoalhando, satisfeito. Se afastou. Horas se passaram. A casa se acomodou para dormir. Esperei, contando minutos. Às exatas 2:30 da manhã ouvi o sinal da Estela. 3 batidas no duto de ventilação que conectava seu quarto ao porão. Respondi com 3 batidas próprias. Então me pus a trabalhar. O tijolo solto saiu facilmente após anos de prática, mas em vez de esconder algo, recuperei o que havia colocado lá mais cedo.
O frasco de pílulas da mesa de cabeceira da mamãe eu o havia pego durante minha fuga para o escritório do papai. Esmaguei 2 pílulas em pó. Então cuidadosamente devolvi o frasco ao seu esconderijo. O pó foi para um pequeno envelope que fiz de papel de caderno. Essa era nossa pólice de seguro. Na manhã seguinte, ouvi Stella se preparando para a escola, mas então a voz da mamãe dizendo para ficar em casa. Hoje era importante demais para a escola. Meu estômago afundou. Não havíamos planejado para isso. Ouvi todos eles na cozinha. Sons de café da manhã, ruídos familiares normais que não eram normais. Então passos se aproximando do porão, múltiplos conjuntos. A porta se abriu. Todos os 3 estavam lá. Mamãe segurava uma bandeja com café da manhã. Café da manhã real, ovos, bacon, torrada. Papai carregava 2 cadeiras. O rosto da Stella estava pálido, mas determinado. Montaram as cadeiras no porão. Mamãe colocou a bandeja numa caixa entre elas. Então ela e papai se sentaram, nos olhando expectantes. Mamãe explicou seu processo de decisão, como haviam pesado cada fator, como haviam considerado nossos futuros, como haviam pensado sobre o que era melhor para todos. Sua voz permaneceu calma, razoável, como se estivesse explicando um plano de férias, não um assassinato. Papai puxou sua prancheira, leu estatísticas sobre filhos únicos versus irmãos, taxas de sucesso, índices de felicidade, análises de custo, tudo apoiando sua escolha de manter apenas uma. Observei o rosto da Stella enquanto falavam. Ela manteve sua expressão neutra, mas vi sua mão deslizar para o bolso. O envelope, ela o tinha. Mamãe se levantou, alisando sua saia, anunciou que haviam escolhido manter Stella. Eu era mais velha, mais doente, mais danificada por anos de vida no porão. Stella tinha mais potencial, mais anos pela frente. Era escolha lógica. Ela puxou o frasco de medicamento. Meu coração disparou, mas mantive meu rosto em branco. Ela despejou um copo d'água de uma jarra que trouxe. Então segurou ambos para mim. Olhei as pílulas. Então para Stella. Ela deu o menor aceno. Alcancei o frasco. Mas então Stella se levantou. Ela arrancou o copo d'água da mão da mamãe e o bebeu todo de uma vez. Mamãe franziu a testa. Começou a falar. Stella agarrou a jarra e despejou outro copo. Bebeu aquele também. A irritação da mamãe se transformou em confusão. Ela exigiu saber o que Stella estava fazendo. Stella apenas sorriu e despejou outro copo. Desta vez, ela o estendeu para mim. Entendi. Peguei o copo e bebi profundamente. A água tinha gosto normal. Stella despejou outro. Passamos entre nós, bebendo copo após copo. Mamãe e papai trocaram olhares. Então Stella fez algo inesperado. Ela pegou o frasco de medicamento da mão da mamãe, antes que alguém pudesse reagir. Ela o abriu e despejou pílulas em sua palma. Fingiu contá-las. Então franziu a testa. Mostrou o frasco aos nossos pais. Perguntou por que havia apenas 18 pílulas quando deveria ter 20. Mamãe arrancou o frasco de volta. Contou ela mesma. 2 pílulas estavam faltando. Stella puxou o envelope do bolso. Ela o abriu lentamente, mostrando o pó branco dentro. Então olhou para a jarra d'água vazia. Os copos dos quais havíamos bebido. Nossos pais ficaram muito quietos. Stella explicou que havia encontrado pó na jarra d'água naquela manhã. Havia assumido que era açúcar ou algo inofensivo, mas agora, vendo as pílulas que faltavam, não tinha certeza. Havíamos bebido tanta água, se aquelas eram as pílulas que faltavam. O rosto da mamãe ficou branco. Ela agarrou o frasco de medicamento, lendo o rótulo. Papai se levantou tão rápido que sua cadeira caiu. Ambos olharam para nós, então um para o outro. Comecei a balançar, apenas um pouco no início. Depois, mais dramaticamente. Stella me pegou quando fingi tropeçar. Ela estava balançando também agora. Nos seguramos. 2 irmãs envenenadas pela própria arma dos pais. Mamãe gritou para vomitarmos, para tirar de nossos sistemas. Papai correu escada acima, presumivelmente para chamar o 192, mas Stella levantou a mão. Ela explicou que havia outra opção. Podíamos todos fingir que isso nunca aconteceu. Saíamos desta casa, nós duas, vivas e livres. Ou eles poderiam explicar aos paramédicos por que suas filhas foram envenenadas com pílulas da mesa de cabeceira da mamãe, pílulas prescritas para a mamãe, pílulas que apareceriam num relatório toxicológico. Me deixei deslizar para o chão, ainda consciente, mas exagerando os efeitos. Stella se ajoelhou ao meu lado. Então olhou para nossos pais. Ela perguntou o que importava mais, seu plano perfeito de filha única ou evitar prisão por tentativa de assassinato. Mamãe estava chorando agora, lágrimas reais. Ela nos implorou para dizer que não havíamos realmente bebido pó. E isso era um truque. Stella apenas a encarou, balançando ligeiramente. Papai voltou escada abaixo com o telefone na mão. Ainda não havia ligado para ninguém. Olhou entre sua esposa e suas filhas. Seu rosto mostrou os cálculos, a avaliação de risco, a análise custo-benefício de nos deixar morrer versus nos deixar ir. Stella simplificou para ele. Ela puxou a câmera digital, mostrou a tela, as apólices de seguro, as planilhas, a evidência de que 2 filhas existiam. Explicou que já havia carregado tudo numa conta na nuvem. Se morrêssemos, a polícia receberia uma dica anônima sobre onde procurar, mas se vivêssemos, se fossemos embora, a evidência permaneceria escondida, desapareceríamos. Nunca teriam que nos ver novamente. Poderiam dizer às pessoas que sua filha fugiu, poderiam interpretar os pais enlutados, poderiam começar de novo, assistir nossos pais desmoronarem. 15 anos de controle, despedaçados por 2 meninas desesperadas e suas próprias pílulas. Mamãe afundou na
Cadeira. Soluçando. Papai ficou congelado. Telefone ainda na mão. Estela me ajudou a ficar de pé. Subimos a escada do porão juntas, fechando nossos pais na escuridão onde nos haviam mantido por tanto tempo. No meu quarto, pegamos a bolsa que Estela havia arrumado. Dinheiro que ela havia roubado da bolsa da mamãe ao longo de meses. Roupas que caberiam em nós duas. Nosso diário compartilhado. A câmera. Tudo o que importava. Caminhamos pela casa uma última vez, passando pela sala onde havíamos trocado de lugar mensalmente, passando pela cozinha onde apenas um prato jamais ficava na mesa, passando pelo quarto dos nossos pais onde haviam tomado sua decisão monstruosa. Mamãe e papai não tentaram nos parar, sentaram no porão encarando nada. O frasco de medicamento jazia no chão entre eles, evidência de sua escolha, prova do que haviam se tornado. Na porta da frente, Estela se virou. Ela gritou para eles que o pó na jarra havia sido farinha. Não havíamos bebido pílulas, estávamos bem. Mas eles deveriam lembrar deste sentimento, este terror. Era assim que havíamos vivido por 15 anos. Caminhamos para o sol da tarde, duas meninas que haviam compartilhado uma vida, finalmente livres para ser nós mesmas. Não tínhamos plano além da fuga, sem dinheiro além do que Estela havia roubado, sem identidade além da compartilhada que havíamos criado, mas tínhamos uma a outra. E pela primeira vez em nossas vidas, isso era suficiente. Conseguimos chegar 3 quarteirões antes da adrenalina acabar. Desabei num banco de ônibus, a dor familiar inflamando no meu estômago. Mas desta vez, Estela estava lá à luz do dia. Ela me segurou enquanto eu tremia, esfregou minhas costas enquanto lutei contra a náusea. Uma mulher passeando com seu cachorro parou para perguntar se precisávamos de ajuda. Por 15 anos, ninguém nos havia visto juntas. Ninguém soube ajudar. Agora, esta estranha ofereceu água de sua garrafa. Perguntou se deveria ligar para alguém. Estela agradeceu, mas disse que estávamos bem, éramos apenas irmãs lidando com uma situação familiar. A mulher assentiu compreensivamente e seguiu em frente. Irmãs, éramos irmãs em público à luz do dia, reconhecidas e reais. Pegamos o ônibus para o centro. Estela havia pesquisado abrigos, lugares que ajudavam adolescentes. Havia memorizado endereços durante seu mês escolar, se preparando para esta possibilidade. Encontramos um que não fez muitas perguntas, que entendia que às vezes casa não era segura. A funcionária da recepção olhou nossos rostos combinando, nossas características compartilhadas. Perguntou se éramos gêmeas. Dissemos sim, e pareceu a primeira verdade que havíamos contado em anos. Ela não questionou por que tínhamos apenas uma identidade entre nós. Por que nossas histórias eram vagas. Havia visto o suficiente para saber quando não pressionar. Naquela noite, deitamos em camas separadas pela primeira vez em nossas vidas. O quarto do abrigo era pequeno, básico, mas era nosso, sem porão, sem trocas. Sem fingir que uma de nós não existia, pensei sobre nossos pais sozinhos em sua casa perfeita, com seu plano perfeito destruído. Eles queriam uma filha e terminaram sem nenhuma. A ironia não passou despercebida. Estela sussurrou através do espaço entre nossas camas. Perguntou se eu me arrependia de ter ido embora, se achava que deveríamos ter lidado diferentemente. Disse não. Havíamos sobrevivido a 15 anos sendo apagadas. Havíamos conquistado nossa liberdade. Os próximos dias se misturaram. O abrigo nos ajudou a descobrir os próximos passos. Assistência legal, documentação, como provar que ambas existíamos quando apenas uma havia sido registrada. Seria um processo longo, avisaram, complicado, mas possível. Tive que ver um médico sobre meu estômago. Os anos de suprimir doença haviam causado danos, mas era tratável, disse o doutor agora que podia existir em tempo integral. Meu corpo finalmente podia se curar adequadamente, sem mais esconder dor, sem mais esperar minha vez de ser real. Estela começou o processo de obter seus próprios documentos de identidade, certidão de nascimento primeiro, depois todo o resto. A advogada da assistência legal disse que nosso caso era incomum, mas não sem precedentes. Crianças escondidas, identidades apagadas. Acontecia mais do que as pessoas sabiam. Demos à advogada a evidência que havíamos coletado, as fotos das planilhas do papai, as apólices de seguro, nosso diário documentando 15 anos de trocas. Ela disse que era suficiente para construir um caso se quiséssemos perseguir. Dissemos que pensaríamos. Uma semana após nossa estadia no abrigo, o telefone da Estela tocou. Número da mamãe. Havíamos mantido o telefone sabendo que poderiam tentar nos contactar. Estela colocou no viva voz. A voz da mamãe era diferente e menor. Perguntou se estávamos bem, se estávamos seguras. Disse que haviam ido à polícia, nos relatado como fugitivas. Mas não mencionaram as pílulas. Não mencionaram que éramos duas. Apenas disseram que sua filha Sofia havia saído de casa. Ela queria se encontrar, conversar, trabalhar algo. Papai tinha ideias, disse. Maneiras de fazer isso funcionar. Maneiras de consertar as coisas. Sua voz quebrou quando disse que sentia nossa falta, de nós duas. Estela olhou para mim, balancei a cabeça. Havíamos passado 15 anos acreditando em suas mentiras, aceitando seu amor distorcido. Não voltaríamos a ser pessoas pela metade, não por eles, não por ninguém. Estela disse à mamãe que nunca voltaríamos. Estávamos construindo nossas próprias vidas agora. Vidas separadas, vidas reais. Se quisessem ajudar, poderiam começar admitindo às autoridades que tinham duas filhas,
Poderiam corrigir 15 anos de mentiras. Mamãe começou a chorar, disse que não entendíamos. Havia sido tão difícil. A pressão financeira, a tensão emocional. Haviam feito o melhor numa situação impossível. Nunca quiseram que chegasse tão longe. Peguei o telefone da Estela. Disse à mamãe que o melhor deles quase me matou. Que o amor deles havia sido condicional, fracionário, mortal. Que haviam tido escolhas e escolheram crueldade e agora estávamos escolhendo a nós mesmas. Desliguei antes que pudesse responder. Naquela noite sonhei com o porão, mas no sonho, a porta estava aberta, luz fluía para dentro. Estela e eu saímos juntas, de mãos dadas. Atrás de nós, o porão se encheu de água até ser apenas um reflexo do céu. A ligação mudou tudo 2 dias depois. Papai apareceu no abrigo sozinho. A recepcionista nos chamou e o encontramos sentado no lobby, parecendo menor do que jamais o havíamos visto. Sua expressão calculista usual havia sido substituída por algo vazio e ele explicou que mamãe havia tomado as pílulas na noite após partirmos. Não para morrer, insistiu, mas para entender pelo que havíamos passado. Ela havia calculado mal a dose, o hospital bombeou seu estômago, mas o dano estava feito. Seu fígado estava falhando. Ela precisava que fossemos vê-la. Estela e eu trocamos olhares. Isso poderia ser outra manipulação, outra armadilha, mas a recepcionista confirmou que havia ligado para o hospital. Mamãe estava realmente lá, realmente doente. Concordamos em ir, mas apenas juntas, e apenas por 1 hora. O hospital cheirava desinfetante e desespero. Mamãe estava apoiada contra travesseiros, sua pele amarelada por danos no fígado. Quando nos viu juntas, realmente juntas em público, lágrimas vazaram de seus olhos. Ela estendeu a mão fracamente, então a deixou cair. Ela sussurrou desculpas através de lábios rachados, não do tipo calculado que havíamos ouvido antes, mas palavras cruas, quebradas, e explicou como começou. Psicose pós-parto após o nascimento da Estela. Solução do papai de esconder uma criança em vez de conseguir ajuda para ela. Quando se recuperou, o padrão estava estabelecido, a mentira havia crescido grande demais para desfazer. Papai ficou perto da janela, não nos olhando. Adicionou detalhes que mamãe estava fraca demais para compartilhar, a tensão financeira de manter o segredo, subornar um médico para falsificar registros, se mudar sempre que surgiam perguntas. As apólices de seguro eram destinadas como fundos para a faculdade, alegou. Caso algo lhes acontecesse, não acreditamos nele, mas não importava mais. A respiração da mamãe ficou trabalhosa. Ela nos implorou para perdoar. Para entender, não podíamos dar isso a ela. 15 anos de apagamento não podiam ser perdoados numa hora. Mas Estela pegou sua mão mesmo assim. Fiquei para trás, meu estômago se revirando com dor familiar. A enfermeira entrou para dar remédio à mamãe. Quando nos viramos para sair, mamãe chamou fracamente. Ela havia escrito algo. Disse, uma confissão, tudo sobre o que haviam feito estava com seu advogado. Se quiséssemos, se precisássemos para nossa documentação, era nosso. Saímos sem prometer nada de volta ao abrigo. Processamos o que havia acontecido. A confissão da mamãe poderia acelerar nossa existência legal, mas usá-la significava se envolver com nosso passado com eles. A advogada nos aconselhou a aceitar. Prático superável emocional. Disse, 3 dias depois, mamãe morreu. Papai ligou para o abrigo, sua voz, sem expressão, o funeral seria pequeno. Apenas família. Seríamos bem-vindas se quiséssemos vir. Se não, ele entendia. Ele se mudaria depois que tudo fosse resolvido para algum lugar novo, algum lugar sem memórias. Não fomos ao funeral. Em vez disso, nos encontramos com o advogado da mamãe. A confissão era mais detalhada do que esperávamos. Nomes, datas, cada troca documentada, como haviam enganado o sistema escolar, a fraude médica, tudo o que precisávamos para provar que éramos 2 pessoas, não uma. O advogado também revelou algo inesperado. Mamãe havia mudado seu testamento no hospital. Tudo ia para nós, dividido igualmente a casa, economias, até aquelas apólices de seguro. Papai havia concordado. Dinheiro de sangue. Talvez mais dinheiro que precisávamos desesperadamente. Encontramos papai uma última vez para assinar papéis. Ele parecia mais velho, mais grisalho. Entregou chaves, documentos, nossas certidões de nascimento. A da Estela escondida todos esses anos. Falou apenas quando necessário. Sua voz mecânica antes de sair, pausou na porta, nos disse que sentia muito, não pelo que haviam feito, ainda acreditava que haviam tentado melhor numa situação impossível, mas sentia que havíamos sofrido, sentia que tivemos que nos salvar. Então saiu e nunca mais o vimos. A casa parecia diferente sem eles. Estela e eu caminhamos por quartos que haviam sido proibidos durante nossos meses de folga. Encontramos evidência em todo lugar, 2 escovas de dente no armário do banheiro, 2 conjuntos de roupas de bebê no sótão. Haviam guardado tudo, apenas escondido, no closet da mamãe. Descobrimos álbuns de fotos, fotos nossas como bebês rotuladas Sophie 1 e Sophie 2, antes de se comprometerem com as trocas. Vídeos numa filmadora velha mostravam mamãe nos segurando, parecendo sobrecarregada, mas normal, antes da quebra, antes do sistema. Não podíamos morar lá, fantasmas demais, mas vender a casa levaria tempo, e precisávamos de estabilidade para o processo legal. Então fizemos um acordo, moramos lá temporariamente, mas mudamos tudo, pintamos paredes, movemos móveis, fizemos nosso.
O processo de documentação avançou mais rápido com a confissão da mamãe, certidões de nascimento foram reemitidas, números de seguro social atribuídos, registros escolares separados. Cada formulário preenchido parecia recuperar um pedaço de nós mesmas. Estela escolheu manter seu nome. Considerei mudar o meu, mas decidi que Sofia era meu tanto quanto deles. Minha saúde melhorou lentamente sem o estresse das trocas. Meu estômago começou a se curar. O médico explicou que era psicossomático, a resposta do meu corpo ao estresse extremo. Tratamento regular ajudou, mas sempre carregaria o dano. Prova física do que a sobrevivência custou. Estela se matriculou na escola adequadamente. Seus próprios registros, seu próprio nome, estava atrasada academicamente por todos os meses perdidos, mas alcançou rapidamente. Professores que haviam conhecido Sophie ficaram confusos com as mudanças súbitas, mas o diretor, informado de nossa situação, manteve perguntas afastadas. Fiz cursos online para terminar o ensino médio. Estar numa sala de aula parecia exposto demais após anos de esconder, mas exceleu no estudo independente. Todas aquelas horas no porão, lendo livros contrabandeados, me haviam preparado para aprendizado autodirigido. Vendemos a casa após 6 meses. Jovem casal a comprou animados sobre o potencial do porão como sala de jogos. Não contamos sobre os arranhões na moldura da porta onde havíamos marcado nossa altura durante os meses de folga. Algumas histórias não precisavam ser preservadas. Com o dinheiro da casa e as economias da mamãe, alugamos um pequeno apartamento perto da universidade, 2 quartos, 2 nomes no contrato. Cada pedaço de papel com nossos 2 nomes parecia uma vitória, prova de que ambas existíamos simultaneamente. Legalmente, as apólices de seguro eventualmente pagaram. Doamos metade para o abrigo que nos ajudou. O resto foi para a poupança para a faculdade, dinheiro de sangue transformado em possibilidades futuras. Um ano após sair, recebemos uma carta encaminhada pelo advogado do papai. Papai havia se estabelecido em algum lugar no Maine, trabalhando numa loja de ferragens. Não incluiu endereço para retorno, apenas queria que soubéssemos que estava vivo. Terminou com: Estela começou a namorar alguém do seu grupo de estudos e estava nervosa sobre explicar nosso passado, mas ele ouviu sem julgamento. Quando veio jantar, trouxe 2 sobremesas, uma para cada uma de nós, um gesto tão pequeno, mas fez Estela chorar. Reconhecimento, normalidade. Lutei mais com relacionamentos. Confiança veio difícil quando seus pais tentaram apagar você, mas encontrei consolo na terapia artística.